Olá, saudações filosóficas, sejam muito bem-vindos todos a mais uma atividade aí do projeto Filosofia na PG. Hoje a gente vai explorar aí o sarau literofilosófico. Vamos tratar do tema Um Diário do Ano da Peste, que é uma obra do Daniel Defoe. Só relembrando, né, o projeto Filosofia na PG é composto aí por 3 atividades ou 3 vertentes. Temos o café filosófico, inclusive já apresentamos esse mês o tema aí do Pitágoras. Vamos ter o primeiro sarau literofilosófico no dia de hoje, com a obra Um Diário do Ano da Peste. E vamos ter também, só que daqui a 2 meses, uma atividade aí do GF, do Grupo de Educação Emocional em Filosofia, né, que nós vamos tratar de um tema bastante importante também, que é o do vazio existencial. Então esse projeto ele é patrocinado pelo PROAC, Programa aí de Apoio Cultural, de Ações Culturais, realizado aí pelo Governo de São Paulo, patrocinado também aí pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa, né, que nos ajudou aí colocando o edital 19 de 2019, 24/2019, de ações de incentivo à leitura, no qual a Filosofia da PG é um dos representantes aí da Baixada Santista, selecionado o projeto para sua execução. De início, a execução teria que ser em sala de aula, diretamente para o público-alvo, que são os estudantes, e indiretamente alcançaria aí a comunidade, os turistas e a região da Baixada Santista. Mas como teve o advento da pandemia, tivemos que reexecutar o projeto, e os primeiros 4 meses aí foi autorizado que esse projeto seja executado de modo virtual. É o que nós estamos realizando neste momento. Vamos passar para a próxima situação. Próxima tela. Aqui eu vou falar um pouquinho especificamente do sarau literofilosófico, né, das ações que compõem essa atividade. Vamos iniciar hoje com essa obra do Defoe. E vamos tratar também de algumas outras obras na sequência. O sarau literofilosófico é composto de 10 eventos. Vamos ter aí um evento por mês, né? Vamos passar aí por 10 meses. É muito parecido com o café filosófico, no qual a gente vai abordar os 10 filósofos que eu comentei no vídeo passado. Somente aí o grupo de educação emocional em filosofia, que vamos ter 8 atividades. Então o sarau se propõe ao quê? A uma reunião, né, que nós deixamos aqui gravada, para que todos tenham acesso, principalmente o público indireto, e depois será complementada em sala de aula com as lives, para a gente debater com os alunos os temas que serão abordados nesse projeto e nessas atividades. O sarau literofilosófico, como eu disse, vai fazer uma leitura filosófica de algumas obras, né? Sempre relacionando e contextualizando com a filosofia. Então, Um Diário do Ano da Peste é o título que vamos tratar hoje, principalmente por causa do tempo aí de pandemia que nós estamos vivenciando, fazer algumas relações, né, entre esses 2 períodos. Vamos falar aí também do autor, Daniel Defoe. Então, nós estruturamos essa apresentação, vamos apresentar de início alguns aspectos da obra, alguns aspectos do autor também, fazer as relações que a peste bubônica, que foi a peste que atingiu ali toda a Europa, e nós vamos nos deter mais a Londres, né, que é o tema aí da obra do Defoe. Quais são as relações da peste bubônica com a Covid também, né, que é outro morbo que assola a nossa época. Então nós vamos iniciar a apresentação. Está aí o livro na tela, Diário do Ano da Peste,
do Daniel Defoe, tradução pelo Eduardo São Martin, no qual vamos usar algumas anotações que ele fez no começo da obra, que são muito importantes, né? Vamos fazer algumas críticas, vamos entender aí o pensamento, né, como ele entendeu a obra, e vamos também, no decorrer da exposição, dar a nossa visão filosófica, nossa crítica filosófica a respeito desse volume aí, que é muito importante, foi resgatado ultimamente por causa da pandemia, né? Muitos de nós aí talvez não acreditássemos ou não esperássemos que também uma situação de pandemia nos atingisse, né? Em 1665 ocorreu essa peste, né? Especificamente em Londres. Nós vamos acompanhar aí o desenrolar, né, que o autor coloca aí, descreve no livro, e as consequências disso, para também nós entendermos a nossa situação de hoje. Então o autor é o Daniel Defoe, nasceu em 1660, morreu em 1731, portanto aí teve uma vida relativamente longa, né, se nós formos analisar. Nasceu e morreu em Londres, né, a cidade aí que é o foco da descrição objetiva do Defoe, considerado um dos maiores jornalistas de todos os tempos, né, foi precursor do jornalismo moderno. Então Daniel Defoe é considerado um dos primeiros jornalistas, né? Nós vamos ver a técnica que ele usa, o método e o modelo. Vamos estudar isso detalhadamente também no próximo slide. Eis as razões porque ele é considerado aí um dos maiores jornalistas de todos os tempos. E também ser o precursor aí do jornalismo moderno. Muitas das técnicas utilizadas pelo Defoe foi e continua sendo ainda utilizada pelo jornalismo contemporâneo e foi também pelo moderno. A obra, O Diário do Ano da Peste, o título aí, foi publicado em 1722, né? Quase uma década antes da sua morte, né? Uma década antes aí da sua morte. É uma narrativa ficcional sobre Londres durante o surto da peste bubônica no verão de 1665. Então, a obra mescla uma narrativa ficcional, uma ficção, né, com dados reais, né, concretos, que foi fruto aí de uma pesquisa do próprio Defoe. Daniel Defoe tinha 4 anos no ano da peste. Basta a gente acompanhar aí, né, a data do seu nascimento, 1660, a data em que ocorreu o surto, 1665, estava aí prestes a completar 5 anos, 4 anos de idade. Então, deve ter causado na memória dele poucas cenas, né? Deve ter se lembrado de poucas cenas. Depois, né, foi pesquisar isso quando já estava na idade madura. É uma história verídica, reconstruída a partir de dados e fatos concretos das pesquisas que ele fez, né? E a sua memória aí preservou talvez algumas cenas da sua idade aí de 4 anos. Então, a introdução, né, a autor e obra, mais ou menos são esses os parâmetros, né, para a gente entender aí porque foi publicada essa obra e as condições nas quais ela foi elaborada, pensada e publicada aí pelo Defoe. Seguindo para o próximo slide, vamos ver agora a técnica e o modelo, né, e também o método do qual se utilizou Defoe para construir essa obra aí. O autor emprega métodos jornalísticos na ficção. Então o método que ele usa é o jornalístico, criando um primeiro modelo de narrativa objetiva. Isso é muito importante. Ele narra de modo objetivo os fatos, embora em muitos momentos, com todos lendo, né, a obra, vão perceber o quê? Que tem muito da parte subjetiva do Defoe também penetrando, né, a narrativa.
mas de maneira geral nós podemos considerar aí um modelo de narrativa objetivo, com muitas das técnicas utilizadas até hoje na reportagem jornalística, como nós dissemos anteriormente. As técnicas de vanguarda utilizadas pelo Daniel são preservadas ainda no jornalismo moderno e contemporâneo, que é considerada, né, dita aí a primeira versão da história. Então é importante nós fazermos uma correlação com a nossa época. Foi, mesmo sendo criança, depois que cresceu, decidiu relatar uma época da sua vida, né? E esse fato aí se tornou histórico, né? Tanto é que muitos se lembram dessa peste, né? Comentam sobre ela, tratam, é um fato histórico. A mesma coisa conosco, né? Estamos vivendo, talvez não percebamos, um dos maiores surtos aí pandêmicos da nossa história. Somos contemporâneos a ele. Então, por que não, né? Termos as nossas próprias anotações, a importância de produzirmos textos, produzirmos relatos do que vem acontecendo. Isso ficará aí, né, com certeza, para a posteridade. Talvez um modo de ajuda, um modo de alerta, como ele tentou, né, intencionou fazer isso com as próximas gerações a dele. O enredo, o desenrolar da ação é determinado e conduzido pelo conflito entre as duas personagens centrais. A peste atacando Londres de um lado, a cidade e seus habitantes resistindo ao ataque do outro. Então, o eixo central aí, o enredo da narrativa, a grosso modo, é centralizado em duas partes, né? Uma é a peste atacando Londres e avançando sobre a cidade, e a cidade e seus habitantes resistindo ao ataque de diversas maneiras. Nós vamos ver muitas dessas maneiras, algumas científicas, outras baseadas na crença, tentando se defender desse agente infeccioso, né? A bactéria aí, que nós já vamos estudar ela de perto, que causava a peste bubônica. Então, o enredo é dividido aí em dois eixos, para que nós possamos compreender melhor a obra, e a técnica, o modelo e o método também nós observamos, né, nesse slide, e temos que ter aí sempre em mente para analisar a obra e seu contexto. A seguir, temos uma imagem interessante, vou comentar sobre ela já já. Antes, vamos ali para o pequeno trecho. Um diário do ano da peste também é fonte de consulta obrigatória para se entender o comportamento coletivo diante de uma calamidade social que cria um pandemônio na comunidade e ameaça a vida de cada um dos seus integrantes. Então, na imagem nós podemos ver aqui embaixo, do lado direito, uma imagem aí que retrata mais ou menos a sociedade. Essa é uma imagem da época que a peste atingiu a Europa, na época medieval, né? Não estamos falando diretamente do surto em Londres, mas que nos dá uma boa impressão do que acontecia, né, na sociedade como um todo. A desordem que se estabelecia no corpo social. E também aqui em cima, a situação individual, né, da pessoa atingida aí pela peste bubônica. Vemos aqui, né, podemos analisar a imagem, muito sugestiva. Aliás, o trabalho com as imagens no ensino de filosofia é muito importante, né? Elas despertam aí o pensar filosófico. Façamos uma análise, né, dessa imagem. Nós vemos o que? Alguns insetos aí, né, jogados, falta de higiene. Vemos uma máscara aqui, possivelmente uma enfermeira. Vemos o tipo de máscara que está usando, bem diferente das que estamos utilizando hoje, né? Um contato aí direto com o enfermo, possivelmente em sua casa, né? Que parece, dado o seu estado aí muito difícil, doença aí em estado bem avançado. Nós vamos ver que a doença, né, ela se manifestava de diversas maneiras nos indivíduos. Defoe narra isso muito bem. Em certos indivíduos,
brotavam esses bubões, o bulbo, né? E era quase como certa a morte do indivíduo. Em alguns indivíduos, a doença avançava no seu organismo, né? É um ataque aí bem interno. E o indivíduo às vezes não percebia que estava doente. E às vezes caía no chão e morria de uma vez, né? Isso é muito narrado na obra do Defoe. Vemos também o sacerdote, parece, né? Acompanhando aí no leito o doente. Vemos também ovelhas, né? Num aspecto aí rural, né? Também a situação da Europa naquele momento, né? Havia uma mescla aí da civilização rural e urbana, né? Na narrativa também do Defoe nós vemos isso. A narrativa lá fala sobre porcos, né, que viviam na cidade, fala ali da floresta. Inclusive teve um grupo de indivíduos que, quando o surto, né, avançou ali sobre Londres, resolveram viver de modo isolado, saíram ali das fronteiras, foram viver na floresta. Ali ele narra, né, conta essa história aí brevemente, usa algumas páginas para descrever isso, e diz que não resolveu tanto essa situação, né, porque a peste se espalhou do mesmo jeito para esses grupos aí, né. Então ele coloca isso como uma sugestão para que não seja feito nas épocas posteriores. Então nós vemos aí, né, também outro termo que é muito usado hoje, pandemônio, né. Temos aí o termo pandemia, que nos acostumamos, e o pandemônio, que causa muitas situações da nossa sociedade hoje, né, verdadeiramente viraram pandemônio, né, as desordens que aconteceram, né, vemos aí dificuldades da sociedade em lidar com uma doença, né, que não está aí acostumado, não tinha uma experiência nesse sentido anterior, né, muitas das pessoas que vivem hoje, as nossas gerações. Vemos agora a imagem aí do vírus, coronavírus. Vamos relembrar aí Covid-19, o significado do termo, né? Coronavírus, se refere ao coronavírus. O V é uma situação aí de que é um vírus, e o D é a doença. Então, coronavírus, vírus, doença, 19, foi onde aconteceu, né? Ano passado, primeiro caso aí, então foi estabelecido aí tecnicamente esse nome, Covid-19. Defoe empenha-se na exemplificação da irracionalidade dos homens frente ao inimigo incontrolável e invisível. Isso é um traço da obra do Defoe, né? Mostrar, isso fica exposto à irracionalidade humana diante desse inimigo aí da civilização e principalmente dos londrinos daquela época. No processo, o texto deixa evidente que os sentimentos e reações coletivas pouco mudaram do século XVIII para cá. Que é importante, né, fazer um apontamento. Vocês veem aí que o Martim Eduardo, ele coloca aí o século XVIII, mas na verdade o surto lá em Londres aconteceu no século XVII, 1665, 1666. Acredito eu que ele se refere na introdução do livro do século XVIII, porque teve algumas consequências, né? Essas pestes ainda perpassaram pelo século posterior, né? Então ele estabelece um marco, o século XVIII, achou por bem fazer isso, para fazer a comparação aí com as novas doenças que surgiram, da peste bubônica para a AIDS ou o dengue, que são mais nossas conhecidas. As epidemias mudaram, mas os povos continuam os mesmos. Isso nós vamos ver, né, na exposição, já vamos começar a ver agora. Vocês vão ver aí que as reações da nossa civilização são muito parecidas com as de antes, com a da época da peste bubônica lá na Inglaterra. Defoe descreve segundo Martim. São descrições que o Martim colocou ali na introdução, mas que revelam aí alguns dos apontamentos do Defoe. Valas comuns,
nós fazemos a comparação com a nossa época, vimos que aqui também aconteceu, né, enterro em valas comuns, principalmente em Manaus lá, que tem uma foto bem marcante, resolvi não pôr aqui, né, que é uma foto muito forte para essa situação, que mostrou lá que as valas comuns também aconteceram na nossa pandemia daqui. Bom, uma coisa interessante também, né, é que lá em Londres os enterros, né, aconteciam nas valas comuns, a maioria, dada a quantidade de mortos que existiam, né, escavadeiros jogavam eles lá de uma forma que Defoe narra que até as roupas deles, né, os lençóis que eram do qual eles estavam cobertos, caíam, iam tudo nus na vala comum. Outra coisa que ele fala que também é interessante, que houve medidas autoritárias medidas sanitárias, né, de cunho autoritário para aquela época. Havia uma exigência de que se enterrasse a 6 pés, né, os cadáveres, o que equivale aí aos 7 palmos nossos conhecidos. Então a medida sanitária e também autoritária, porque não foi discutida, foi decretada de modo unilateral naquela época, acabou aí sendo preservada pelas civilizações posteriores. Tanto é que nossos hábitos aí de enterros ainda preservam essa ideia que surgiu de modo autoritário naquela pandemia. Então as valas comuns é algo incomum aí que nós tivemos também. Mortos recolhidos pelas ruas, não foi o caso do Brasil, mas isso aconteceu muito no Equador, nós vimos no noticiário. Talvez seja aí uma das únicas medidas que não temos em comum com a peste bubônica lá de Londres, embora os países aí, o país aí, a Equador, da América Latina, tivesse que suportar essa situação. Descabidos e grosseiros procedimentos médicos, isso existiu aqui, ainda existe, né? A prescrição aí de remédios, de fármacos não aprovados pela ciência, né? De modo descabido e grosseiro, precipitado talvez também. Superstições, né? Vemos muito isso no pensamento do senso comum, naquele pensamento dos filósofos de vida, que não são os filósofos especialistas, né, recomendando aí superstições para enfrentar a doença. Simpatias, também vemos muito, né, principalmente nas redes sociais. Benzeduras, há sempre, né, alguns indivíduos que prometem aí com benzeduras proteger os indivíduos da doença, né, tornar o indivíduo aí como um corpo fechado, vamos dizer assim. Talismãs, né, muitos acabam utilizando esses talismãs, né, isso acontecia muito lá, Defoe fala a respeito disso. Nossa sociedade também ainda preserva alguns ritos exteriores nesse sentido. Poções milagrosas, algumas receitas também, né, ouvimos falar, né, para matar o vírus enquanto ele está nas vias superiores, por exemplo, na garganta, sem nenhum respaldo aí científico. Instrumental terapêutico da sabedoria popular. Nesse quesito aí nós podemos reunir alguns dos anteriores, né, que o senso comum estabelece. E também vemos lá na época do Defoe a cabala e a bruxaria, o que hoje equivale a dizer algumas práticas aí nesse sentido. Podemos chamar de bruxaria, de cabala. Vamos falar a respeito disso um pouquinho, né? Cabala e a bruxaria, elas ganham espaço naquela época porque havia uma certa descrença também, né, na sociedade, e quando há essa abertura para a descrença, há abertura também para essas práticas de cabala, bruxaria, né, misticismo, baixo misticismo, e isso acontece muito também entre nós, né? Nós vamos ver aí no final da exposição uma leitura filosófica e podemos aí fazer a correlação, né? Será que a falta de uma metafísica racional, né, se nós ficarmos aí só no cientificismo e ficarmos aí no moralismo, será que não abrimos espaço para as expressões da cabala e da bruxaria
que começam a aparecer muito nessa situação, né? Então os indivíduos lá, era relatado no livro, né, prometiam, né, faziam previsões ali, dizendo que tinham visto estrelas no céu, anunciando aí o advento da pandemia e depois o advento do incêndio, do grande incêndio que foi causado em Londres. Então, essas ideias proliferaram muito na época na Inglaterra e também estão presentes na nossa sociedade de diversas formas. A seguir, vemos aí o grande incêndio de Londres, né, que aconteceu. Vou comentar a respeito. Então vamos entender um pouquinho aí da peste bubônica ou da peste negra, como é vulgarmente conhecida. Infecção altamente transmissível, causada pela bactéria Yersinia pestis, também conhecida como Pasteurella pestis, que ataca o sistema linfático. A peste bubônica era a doença mais temida na Europa renascentista. Cerca de 10 dias após o contágio, dá-se o doloroso inchaço de gânglios linfáticos do pescoço, axilas e virilhas, aparecendo a primeira íngua, o bulbo ou bubão. Então nós vimos naquela imagem anterior um indivíduo lá retratado, né, com esse inchaço, com esse bulbo espalhado aí pelo corpo. Então essa é um sintoma muito característico da peste bubônica. Os sintomas mais comumente associados a doenças são dores de cabeça, calafrios, febrões, dores lombares, taquicardia, delírio e vômitos, muito parecidos com alguns dos sintomas da Covid-19, né? Dor de cabeça, já ouvimos relatos de que está presente, calafrios também, as febres ou febrões, dores lombares, menos, né? Mas alguns indivíduos manifestaram dores nas costas, na barriga também, taquicardia, principalmente com aqueles indivíduos já com alguma doença instalada, né, no organismo, delírio, também já vimos, né, relatos médicos sobre isso, e os vômitos, embora sejam menos comuns, mas existem também aí os sintomas associados à Covid-19. Abaixo nós vemos alguns dados, né, relatados pelo Martim, que são interessantes nós darmos uma olhada, ainda mais para fazer a comparação com hoje, né? Que hoje atualmente nós temos aí números bem expressivos em relação à Covid-19. Passam de 1 milhão aí os atingidos, 50 mil mortos aqui no Brasil. Matou 17.440 pessoas, de 93 mil habitantes em Londres. Esses dados também, como os nossos aqui, nós devemos considerar a subnotificação e também ainda mais as dificuldades de contagem naquela época. Por exemplo, Daniel lá narra no livro que teve semanas que parecia que morriam 4.000 pessoas de uma vez. Ele chega a falar até em 100 milhões de mortos, certo? Mas 100 milhões de mortos não só em Londres, né? Porque nós vemos aí que Londres na época tinha 93 mil habitantes. Então, acredito que ele se refere ali, quando ele menciona, ele não especifica muito bem, ele se refere aí à Inglaterra como um todo. 100 mil mortes, mais ou menos. Mas aí nos dados do livro, relatados aí pelo Martim, consta esse número, 17.440 dos 93 mil habitantes de Londres. Sempre levando em consideração a subnotificação e as dificuldades para a contagem naquela época. Executou-se aí, né, a execução de 40 mil cães e 20 mil gatos. Isso é um dado triste também, né? Tiveram que se matar os cães e os gatos. Como eu disse, os porcos apareciam lá na região, mas não era aconselhado que se matasse, né? O governo não determinou que se matasse. Estabeleceu para os porcos, né, uma diferença, né, no tratamento. Tinha que ser preservados, talvez aí pelo seu sentido econômico, né? O governo estava preocupado com essa situação dos animais aí, dos porcos, mas os cães e gatos eram executados, né, associados aí à transmissão da doença, né?
que vinha pelos ratos. Em 1660, mais 2.000 mortos, né? Mais 2.000 mortes. Também é relatado por Martin ali na introdução do livro. E encerrou-se praticamente, né? Reduziu-se aí a peste com o incêndio Great Fire durante 4 dias, que destruiu meia cidade, né? Londres aí foi acometida por esse incêndio que começou, segundo dizem os fatos históricos, os relatos, as narrativas históricas, dentro de uma padaria, causou toda essa situação. E o Defoe acaba associando tanto o incêndio como a pandemia, como nós vamos ver e fazer uma análise agora no final, ao temor de Deus, né? A ira de Deus, aos castigos divinos. Vamos para a última situação, a mais densa, né, dessa atividade. Vou procurar explicar de maneira detalhada para que fique bem claro a leitura filosófica que eu pretendo fazer aí desse livro. Então nós temos um traço, né, uma ideia muito característica na obra desse autor. E dentro do livro isso se percebe muito claramente, que o autor aí, ele é uma pessoa religiosa e tem o temor de Deus aí. Então ele vai explicar muitas das situações apoiado aí na gnoseologia, tendo como fonte o temor de Deus. A ideia do castigo também aparece muito, nós vamos ver algumas citações, que isso fica bem claro, que tanto o temor de Deus como a ideia do castigo aparecem nos escritos de Defoe. Vamos analisar o atributo divino nessa citação, né? Fazer uma leitura filosófica a respeito disso. Em que momento devo falar em direção a uma nação? Em direção ao reino, para atingi-lo, derrubá-lo e destruí-lo. Se esta nação contra quem me pronunciei se afastar do mal, arrepender-me-ei do mal que lhe pensei em fazer. Está em Jeremias capítulo 18, 7 e 8. Então, Defoe usa, né, fundamenta as suas razões também aí no Velho Testamento. E coloca aí uma fala aí do profeta Jeremias a respeito da ideia do temor de Deus, que ele procura aí fundamentar. O que nós devemos tomar cuidado e ter atenção aqui é justamente essa situação aqui de baixo. A questão de Deus se arrepender-se do mal que pensou em fazer aos humanos. Então, isso fere, né, os atributos divinos. Se nós formos analisar os atributos divinos de forma racional, né, vamos analisar no seguinte sentido. Deus é único, perfeito, onipresente, misericordioso, tem infinita bondade, né, tem a onisciência. E o fato dele se arrepender ofende aí um dos seus atributos, que é o da perfeição. Se nós estamos falando de um Deus que tem a possibilidade de se arrepender de algo que tenha feito ou criado, já não estamos mais falando de Deus, né? Já não estamos falando de alguém perfeito. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa citação nesse sentido, né? Porque fere um atributo divino. Mas o Defoe não faz essa análise, né? Ele vai persistir fundamentando, né, a sua gnose de modo teísta. Não tem nenhum problema de você fundamentar a gnose de modo teísta, desde que se fundamente de forma racional, e nós vamos ver que não é bem isso que ele faz. A peste, ele admite que tem causas naturais, nós vamos ver agora na seguinte citação, isso claramente. Só que ele preserva aí o poder de intervenção sobrenatural. Então nós vamos ver onde foi aí um pouco confuso com algumas situações. Em certos momentos ele fala do poder sobrenatural preservado, em certos momentos ele diz que não é necessária essa intervenção sobrenatural, que as causas naturais elas mesmas poderiam ser objeto e vetor aí da violência e da vingança divina. Vamos ver o que diz aqui esse texto. Que ele conclui, né, todo o raciocínio. Entre estas causas e efeitos, um transmissor secreto da epidemia, imperceptível e inevitável, é mais do que suficiente para executar com violência a vingança divina,
sem atribuí-la a causas sobrenaturais e milagres. Então, o que nós vemos nessa situação, né, relatada aí, de Defoe falando, o que se percebe nele, né? Ele admite aí as causas naturais da produção da doença, tanto as causas como os efeitos. E ele também diz o seguinte: não é necessário a ira de Deus, né, de forma sobrenatural ou por milagres para ser o vetor da sua própria violência e da sua própria vingança. O agente aí, que seria a bactéria, vamos dizer assim, que ele não percebe isso na época, poderia ser um agente, que ele chama de imperceptível e inevitável, né? Poderia ser um agente aí da violência e da vingança divina. Então ele transmite aí para uma causa, né, alguns atributos que ele também associa à divindade. Vamos fazer agora a leitura filosófica sobre isso. O que se percebe em Defoe é o moralismo, que é diferente da moral. O que é o moralismo? Eu conceituei aqui do lado. Um sistema moral concebido de forma subjetiva, portanto não de modo objetivo, apoiado na dupla gnose, teísta e imanentista. Então esse autor, a partir de toda a leitura que se faz da sua obra, se percebe que ele transita por essas duas gnoses, a teísta e a imanentista. Vamos contextualizar isso melhor, né? Como Aristóteles e o Tomás de Aquino, que tinham uma gnose teísta, ambos filósofos, né, aqueles dois filósofos, eles tinham uma linha de pensamento. Então eles se preocupavam com a observação dos fatos, procuravam criar aí uma metafísica de explicação para chegar ao resultado. Isso aparece também na obra do Defoe, essa situação da gnose teísta. Nós vemos ele várias vezes, né, recorrendo a essa gnose teísta. Vamos ver como ele faria aqui essa situação. Então eu coloquei aqui embaixo exemplos tanto daquela época como a de hoje, para a gente fazer a comparação. Antes de fazer essa comparação, só falando sobre a gnose imanentista, que também é presente, né, nas narrativas dele. Muitas vezes ele abandona um pouco essa ideia teísta e recorre à ideia imanentista. Vamos lembrar, né, que lá no início de 1600, né, nós temos aí a morte de Galileu Galilei. E Galileu Galilei fundou a ciência nova. Então nós estamos falando de uma época, 1665, que está começando a penetrar as ideias da ciência nova e parece estar presentes um pouco na obra do Defoe. Embora eles estejam presentes um pouco nessa obra, ele não deixa de abandonar as ideias religiosas, né, do período do Renascimento também. Sobre o período do Renascimento, embora o cristianismo ainda esteja presente, nós não podemos ainda esquecer da influência que a reforma exerceu nos indivíduos. E nós vamos ver isso também muito caracterizado nesse autor. Então, concluindo essa parte do moralismo, nós percebemos o quê? Que ele se usa do moralismo, que é uma forma subjetiva, não tanto objetiva. Ele faz a narração objetiva, mas ele faz seus pensamentos, suas ideias de modo subjetivo. Ele transita aí para as duas situações, tanto a teísta como a imanentista. Então, como que ele faz isso, né? Vamos entender. Então, como eu disse, ele é herdeiro aí também da ideia de Aristóteles e de Tomás de Aquino, que defendiam a gnose teísta. E também pega um pouco aí da herança recente do Galileu Galilei, que começa a se apresentar, que hoje na nossa sociedade nós vamos ver prevalecer, né? A ideia científica, que vai se tornar de imanentista, vai se desdobrar aí no cientificismo, que é outro excesso. Então, o excesso teísta é o moralismo, e o excesso imanentista é o cientificismo. Então vamos lá, fazendo o raciocínio aqui, acompanhar agora de forma dupla, né, tanto a situação daquela época como a de hoje. Vamos supor a seguinte situação, a observação. Então, o autor ele percebe a peste bubônica lá em Londres, como nós percebemos a Covid-19 na nossa sociedade, né, atingindo aí vários países.
Então é um fato observável. Nós estamos observando como ele fez lá e relatou no livro. A hipótese. A partir do momento que ele percebe isso, ele começa a criar várias hipóteses, o autor. Tanto hipóteses que vão pender para o lado teísta, e nós vamos ver muito forte a ideia do temor de Deus, a ideia do castigo também divino, na qual tende a prevalecer, né, nas suas opiniões, mas também em alguns momentos ele começa, né, a ser influenciado pela herança da ciência nova. Em alguns momentos ele levanta algumas hipóteses e começa a perceber que elas não têm confirmação, né, de modo objetivo, e ele alerta até os seus leitores o que é: você não deve acreditar tanto nisso, isso não tem tanta veracidade. Então você percebe que ele transita sobre as duas situações, mas ele vai optar mesmo pela teísta, embora ele seja influenciado pela gnose imanentista. E aqui do lado, as causas físicas. Então aqui é como a ciência faz as suas hipóteses. Então o pensamento científico, ele vê, por exemplo, a Covid-19, ele faz as suas relações, as suas hipóteses físicas, que não estão errados, está correto desse ponto de vista. O problema desse tipo de pensamento é no final. Como o problema do pensamento mais religioso e essa gnose teísta, o problema está justamente aqui. O temor de Deus, né? E algumas das ideias que ofendem os seus atributos, como nós vemos aqui, da questão de Deus se arrepender de alguma situação. Então é um fundamento meio frágil, né, fundamentado no Velho Testamento, essa questão que fere os atributos divinos, né, que descaracteriza a própria divindade aí como uma entidade perfeita. Passando para a experimentação, ele vai concluir, depois de toda essa ideia de observar a peste bubônica, de criar uma hipótese do temor de Deus, ele vai começar a prestar atenção que quem tem temor de Deus foi poupado como ele, e quem não tem, pereceu durante aquela doença. E como eu falei lá atrás, nós devemos prestar atenção aqui à influência da Reforma Protestante também, que ele faz, né, ele conclui de modo individual, de modo subjetivo. Então ele, a partir do momento que ele foi poupado, ele torna essa premissa de ordem particular algo geral. Então ele conclui que como ele tem temor de Deus e não foi atingido, foi poupado, todos os que não têm, todos os que têm temor de Deus também foram preservados, e todos os que não estavam aí obedientes a Deus foram, pereceram durante a pandemia, né, durante a situação lá da peste bubônica. E a ciência, partindo do outro raciocínio, observando a Covid-19, as suas causas físicas, produz estatísticas dos resultados. Nós vamos ver que ambas as situações são frágeis. Por quê? A gnose teísta, ela é baseada no moralismo. O moralismo substitui o sistema moral, que é o sistema racional. Então nós encontramos problemas nesse tipo de raciocínio, um problema racional na hipótese, conforme eu disse há pouco. Essa questão de fundamentar uma hipótese no temor de Deus e desconsiderar alguns dos atributos de Deus, né? Essa ideia de castigo também é muito frágil, né? Será que Deus castiga os indivíduos? Né? Será que ele se arrepende? Isso ofende a sua perfeição, a sua bondade, né? Também tenhamos aí um modo mais lógico para resolver isso. O próprio Defoe, ele parece que percebe isso um pouco, mas ele não consegue explicar. Voltamos aqui, ó. Entre estas causas e efeitos, que são imanentes, né? Que ele está falando aí sobre a situação imanente, um transmissor secreto da epidemia, imperceptível e inevitável, é mais do que suficiente para executar com violência a vingança divina, sem atribuí-la a causas sobrenaturais e milagres. Então ele percebe, né, partindo um pouquinho da gnose imanentista, das causas naturais, ele percebe que não há uma necessidade da interferência, aí, como ele diz, sobrenatural do poder divino para castigar e causar aí a vingança de Deus. Só que ele não abandona essa ideia de violência e vingança. Embora ele admita aí a lei causal, a lei natural física, ele ainda tem essa ideia da violência divina. Por isso que eu disse aqui que a gnose teísta,
Há um problema racional aí nessa hipótese, porque o temor de Deus não seria aí conciliável com seus atributos. A ideia do castigo também de Deus não seria aí muito facilmente exemplificada de modo racional, né? Você precisa de uma teologia aí toda de mistérios para tentar justificar essa situação. E a gnose imanentista, o problema dela, que vai se tornar aí na nossa época o exagero do cientificismo, é a ausência total de moral, né? Analisa os fatos sem envolver essa questão da moral. Então, se a gnose teísta leva em consideração a moral, mas a transforma em moralismo, a imanentista revela total ausência de moral e tem um problema irracional nos resultados, porque nós podemos, enquanto filósofos, enquanto críticos aí do pensamento científico e do pensamento religioso, propor as nossas questões, por exemplo, porque determinadas pessoas morrem e outras são preservadas, né? Só por uma situação estatística, que foi onde se baseou, né, os resultados do pensamento e da gnose imanentista, só por ações físicas, mecânicas. Então nós devemos dispensar totalmente a moral. Se nós dispensamos a moral aí dos nossos assuntos, das nossas filosofias, nós acabamos dispensando também a responsabilidade, né? Porque tudo passa a ser algo mecânico, algo aleatório. Isso é um problema para o ensino de ética, também para a filosofia. Então, de tudo isso, nós concluímos o quê? Que há uma ausência de uma metafísica racional, ou seja, em outras palavras, a falta da filosofia, tanto para o pensamento teísta, pela gnose teísta, e pelo pensamento científico com a gnose imanentista. Então, era isso que eu queria colocar, principalmente, essa questão da ausência de uma metafísica racional, que é um problema que eu disse aí que já era encontrado na transição aí da filosofia medieval para a filosofia moderna, né? Nós vemos aí os dois pensamentos se interpenetrando e de Foy parece que conjuga esses dois pensamentos. Como eu disse lá, ele se apoia aí também nas ideias do Aristóteles, né? Ele é afetado pelas ideias do Aristóteles e de Tomás de Aquino, com aquele pensamento de que nós temos uma observação, temos que criar hipótese para fazer uma experimentação, que é a própria lógica do pensamento filosófico, certo? Só que também começa a ser afetado aí pela ideia do Galileu Galilei, que vai aí morrer um pouquinho antes da criação dessa sua obra, que vai penetrar suas ideias também na sociedade e vai, de certa forma, atingir também a sua criação aí literária, e nós vemos isso muito claramente quando ele propõe hipóteses, começa a sugerir que não tem validação nas suas hipóteses dentro do livro. Então ele é afetado pelas duas situações e é um grande representante aí, um grande símbolo para nós entendermos esse trânsito do pensamento e da gnose teísta para uma gnose imanentista, né, que vai chegar no seu excesso na nossa época. Então espero que vocês tenham gostado, né? Vou levar essa questão para os alunos para a gente trabalhar isso, né, de modo mais prático, uma conversa, e para responder aí as questões. Informo também que no próximo mês voltamos aí com as duas atividades. Vamos ter uma atividade aí do Café Filosófico, que já temos definido aí que será o filósofo Platão, que será tratado, e vamos aí selecionar uma obra literária para dar continuidade aos saraus. Espero que todos tenham gostado. Não esqueçam de curtir e dar uma curtida e o like lá na página. E até a próxima. Tchau, tchau.